minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Olha eu aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. Era para a gente ter lançado um vídeo novo na sexta-feira, mas devido a algumas atividades ficamos assim impossibilitados de lançar um novo vídeo. Mas hoje estamos aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. Fica ligado. Bom, gente, estamos aqui de volta para o nosso vídeo e hoje nós vamos tratar um assunto que é de suma importância. Eu quero convidar você a também nos acompanhar no Instagram, tá bom? Estamos usando o Instagram faz mais ou menos 10 dias, a pedido também de algumas pessoas. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com relação a essas questões de plataforma digital e rede social. Mas, através do nosso Instagram, nós também vamos disponibilizar algumas reflexões com o tema o que você precisa saber com relação à Bíblia. São reflexões de aproximadamente 3 minutinhos que vão trazer para você um esclarecimento da palavra de Deus também. Então, você que ainda não nos acompanha no Instagram, vai lá, Fábio Oliveira Araújo. Já no Facebook eu estou como Fábio Araújo. Então nos acompanha. Essas reflexões de quase 3 minutos nós vamos disponibilizar, no IGTV do Instagram e também no Facebook. Então você pode nos acompanhar. Olha, vai ser um descortinar mesmo. A gente vai estar explicando alguns textos bíblicos, alguns versículos que geralmente algumas pessoas interpretam de maneira errada, tá bom? O nosso desejo aqui é somente ajudar você no crescimento e desenvolvimento da palavra de Deus. Olha, eu quero começar esse vídeo hoje falando para você o seguinte: está tudo preparado para a chegada do anticristo. Ontem, no domingo, eu acompanhei uma matéria de um importante jornal dos Estados Unidos, onde o presidente Emmanuel Macron, o presidente da França, foi recebido por milhares de pessoas. E uma das suas frases que ficou marcada para mim, eu que acompanho matérias, principalmente algumas matérias e notícias a nível internacional. Eu não acompanho muito algumas matérias a nível nacional, haja vista que algumas coisas, algumas notícias a nível nacional, na minha humilde opinião, ainda é muito maquiada, ainda é muito escondida. Mas nessa matéria, eles estamparam lá como destaque da informação, eles colocaram lá como destaque, eles colocaram Emmanuel Macron, presidente da França, pede um novo governo mundial urgente. E o que é que isso tem a ver? A gente sabe que desde que essa pandemia começou, muitos líderes religiosos, líderes políticos de várias nações têm usado essa expressão. Inclusive, para quem não sabe, se eu não me engano, no mês de abril, quando a pandemia estava numa movimentação, final de março para abril, estava numa elevação muito grande, as notícias estavam vindo de uma maneira muito violenta, muito rápida. O ministro da Saúde, que ainda na oportunidade era o Mandetta, ele disse: há uma necessidade urgente de uma nova ordem mundial na saúde. Ou seja, por que ele disse isso? Porque a primeira crise veio na saúde. A gente sabe que a pandemia veio trazendo uma crise primeiro na saúde. E eu já venho falando em vários vídeos aí do nosso canal, você pode ver um vídeo que eu gravei sobre o novo normal, um vídeo que eu gravei sobre eles armaram tudo com esse tema e vários outros vídeos. Eu venho falando que o primeiro propósito dessa pandemia é uma crise na saúde. Estabelecendo uma crise na saúde, vai estabelecer também uma crise na economia. Por isso que veio a questão do auxílio emergencial. E para você que não sabe, essa questão de auxílio emergencial, ela não veio somente para o Brasil. Todas as nações trabalharam dessa maneira. É claro que cada um usando a sua terminologia, mas todos auxiliaram os povos e as pessoas menos desfavorecidas financeiramente falando. Então, a segunda crise foi a crise na economia. A terceira crise foi a crise na política. A gente sabe que muitos países entraram em conflito, né? Os governos que estão governando atualmente, os que são opositores entraram em choque e começaram a
levantar críticas com relação aos governos atuais, em todos os países, né? A nível nacional, nós sabemos o que está acontecendo com relação ao presidente atual aqui no Brasil. Muitos líderes de oposição estão criticando, falando mal, e tudo isso é para trazer um desestruturamento na política, e já está acontecendo. E uma outra crise, que é uma crise de um dos principais poderes. Eu sempre venho dizendo também através dos nossos vídeos que o mundo é regido por 3 poderes. O primeiro poder é o poder religioso, o segundo poder é o poder aquisitivo e o terceiro poder é o poder político. Então, poder político, poder religioso e poder aquisitivo, né? Poder aquisitivo do dinheiro. Então, esses 3 poderes são os principais poderes que regem o mundo, o planeta Terra. Por isso que há uma grande necessidade, já vai haver uma grande necessidade de uma grande ordem mundial. E essa ordem mundial, que antigamente a gente chamava de nova era, não é? Então a gente vai mudando a questão da linguagem, mas a nova ordem mundial é aquela nova era que a gente falava há 10, 15 anos atrás, que essa nova era, ou essa ordem mundial, trabalha em favor do anticristo, trabalha para a chegada do anticristo. E nessa nova ordem mundial será estabelecido 10 principais países que vão trabalhar junto com o anticristo. Agora, falando sobre o anticristo, eu não posso deixar de destacar essa figura política que é o Emmanuel Macron. No próximo vídeo eu vou trazer para você uma explicação do nome Emmanuel Macron e vou trazer para você algumas características que esse líder mundial tem com relação ao anticristo. Com isso, eu não estou dizendo que o Emmanuel Macron é o anticristo, mas eu estou dizendo que de todos os líderes nesse momento, existentes na face da Terra, o Emmanuel Macron, presidente da França, ele é o que tem a maior característica de um anticristo, ou do anticristo, ok? Por isso nós precisamos ficar atentos. Para quem não gosta de escatologia, para quem não gosta desse assunto, pode até achar que eu sou um louco, pode até achar que eu estou falando besteira, mas para quem estuda escatologia, para quem acompanha os sinais do fim dos tempos, vai corroborar comigo e vai concordar comigo de que existe sim algumas características na vida desse líder. Eu não estou afirmando que ele é o anticristo, eu estou dizendo que ele tem uma característica visível ou características de um anticristo ou do anticristo. Bom, para o assunto de hoje, eu vou deixar um tema aqui para o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é: estamos vivendo as 2 últimas eras da igreja. Entenda, isso é urgente, tá bom? Estamos vivendo as 2 últimas eras da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que as 7 cartas enviadas às 7 igrejas na Ásia não representa apenas uma mensagem para eles da sua época, mas está também transmitindo uma mensagem para nós. Então, as 7 eras da igreja, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, representa também as 7 eras da igreja, ou seja, os 7 últimos momentos que a igreja do Senhor está passando na face da terra. Então hoje eu vou falar um pouco sobre Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, ela é representada nas 7 cartas, 7 igrejas da Ásia, como a igreja do arrebatamento. E eu vou explicar a você o porquê disso, ok? E vou explicar para você o porquê que Laodiceia, ela é a igreja, ou representa a igreja, que ficará para o período da tribulação. Então eu vou trazer para você explicações acerca dessas 2 igrejas que representam, na minha humilde opinião, as 2 últimas eras da igreja do Senhor aqui na terra. O primeiro versículo que nós vamos ler aqui para a nossa meditação é exatamente sobre a igreja do momento. Eu acredito que o Senhor Jesus, ele virá no nosso tempo e na nossa geração. Eu acredito que a minha geração, ela é a geração do arrebatamento, ok? A minha geração é a geração do arrebatamento. Nós precisamos lembrar também que
Não existia várias igrejas na época de João, não. E as igrejas que estavam estabelecidas na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, não eram igrejas, sabe, especificamente falando, não eram congregações, mas eram cidades. Então, ao anjo da igreja que está em Éfeso, na cidade de Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, na cidade de Esmirna. Então, cada cidade havia uma igreja. Será que seria possível, por exemplo, só uma observação, será que seria possível em cada cidade haver só uma igreja? Hoje em dia não há possibilidade, não é? Não há possibilidade porque, infelizmente, dificilmente algum líder ou algum pastor iria abrir mão da sua congregação, não é? Da sua comunidade, para ir para uma outra igreja. Mas eu só quero explicar para você que isso é um assunto para um próximo vídeo, que é um assunto até muito polêmico. Eu tenho um pensamento bastante diferente de muitos outros líderes e com isso eu quero dizer que eu não sou o dono da razão, tá bom? Todas as vezes que eu me posiciono de maneira diferente a algum líder, eu não quero dizer que eu estou com uma razão. Eu quero dizer que eu penso dessa maneira. Mas eu quero dizer para você que a minha colocação, ou que a minha palavra, ela não é predominante, ela não é a principal palavra ou o principal argumento, pelo amor de Deus, tá bom? Mas, com base nesse estudo que eu preparei para você, eu acredito que nós estamos vivendo as duas últimas eras da igreja. Então, as igrejas da Ásia é uma sombra para as igrejas atuais. Nós sabemos que a antiga aliança é uma sombra da nova aliança. A nova aliança está escondida no Antigo Testamento e revelada na nova aliança em Cristo Jesus. E isso nós precisamos entender claramente. Olha só, o que é que diz Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 9. Aqui Deus está falando através de João, na revelação, para a igreja que está em Filadélfia. Olha só, lembrando que Filadélfia, a palavra Filadélfia, o nome Filadélfia significa amor fraternal, amor fraterno. Essa, na minha opinião, é um dos primeiros argumentos pelas quais eu acredito que Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Porque só a igreja do arrebatamento, ela tem o amor fraternal. Ela ama incondicionalmente. Existe toda uma história por trás desse nome que eu já expliquei no vídeo que eu falo sobre a igreja em Filadélfia, lá na nossa série As 7 Eras da Igreja. Você pode conferir lá que eu explico claramente o porquê que o nome é Filadélfia. Na verdade, eu explico o significado de todos os nomes das 7 igrejas na Ásia. Mas aqui ele fala no verso de número 9 do capítulo 3, para a igreja em Filadélfia. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eles mentem. Sim, farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Que sentido é esse? Dá a entender que as pessoas vão adorar a igreja de Filadélfia, correto? Não. Eles vão se prostrar para reconhecer que a igreja de Filadélfia é a única igreja que perseverará até o fim. E por isso eles vão se prostrar no sentido de reconhecimento. A palavra aqui é reconhecimento. Eles vão acreditar que a mensagem da igreja em Filadélfia era uma mensagem a ser atendida, a ser ouvida, a ser respeitada e reverenciada. Porque muitas pessoas nos nossos dias de hoje, elas não acreditam no arrebatamento da igreja. Mas só a igreja em Filadélfia que vai ser arrebatada. Por que ele fala sobre isso? Logo no versículo 10 ele vem dizendo o seguinte: visto que guardastes a palavra da minha paciência. Só para a igreja de Filadélfia que ele vai dizer que guardou a palavra da paciência. A igreja do arrebatamento é a igreja que é paciente, que espera no Senhor, que tem esperança. A gente sabe que a palavra espera vem de esperança. Versículo de número 10 ainda. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Que tentação é essa? Por que ele usa essa expressão
Por isso eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. É uma tentação que vem sobre todo mundo. Por mais que o coronavírus seja algo que está matando muitas pessoas, ainda ontem eu peguei uma notícia de que há cidades aqui no Brasil que não foi atingida pelo vírus. Então, essa tentação, essa provação dessa pandemia não alcançou o mundo inteiro. Mas a tentação que é de vir sobre todo mundo é uma tentação que não vai haver resolução para esse problema. Porque essa tentação, ela vem do próprio Deus direcionada para a igreja que ficará na tribulação, para o povo que ficará na tribulação. Então é uma tentação que vai vir sobre todo mundo, mas a igreja de Filadélfia, ou a igreja em Filadélfia, será guardada dessa tentação. Não é uma tentação que vem sobre 10 países, 20 países, 30 países. É uma tentação que virá sobre todo mundo. Ok? Então, o mundo inteiro vai sofrer essa tentação. Então ele está dizendo que ele vai guardar a igreja que está em Filadélfia. A igreja que esperou com paciência. E aqui ele diz assim, ó. Então, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, o que é guardar? É tirar, irmãos. Proteger. Eu vou guardar você. Quando você precisa guardar alguma coisa, você vai fazer o seguinte. Alguma coisa está sobre uma estante. Alguma coisa está sobre uma mesa. Então você vai tirar aquilo e vai guardar. Você vai esconder. O arrebatamento é uma ocultação dos perseverantes, dos vencedores, do momento. Deus vai ocultar, Deus vai guardar, Deus vai esconder aqueles que serão arrebatados da hora da tentação. Como é que ainda tem pregadores? Ainda tem mensageiros que ainda pregam que o arrebatamento da igreja ocorrerá no período da tribulação ou no meio da tribulação, não é? Os pós-tribulacionistas. Eu sinceramente eu não consigo entender uma coisa dessa, mas eu acho que deve ser para ganhar ibope, para ganhar visibilidade, para querer saber alguma coisa mais do que os outros, porque na verdade a mensagem do arrebatamento é uma mensagem muito clara. A igreja em Filadélfia é a igreja que não ficará para esse momento dessa grande tentação que é de vir sobre todo mundo, que será durante 7 anos, 3 anos e meio de uma aparente paz e 3 anos e meio de uma grande perseguição sobre os habitantes da terra. Agora, por que é que Laodiceia é a igreja que ficará para o período da tribulação? Nós vamos agora para Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, e quem dera fosse frio ou quente. Então, primeira razão pela qual Laodiceia será a igreja que ficará no período da tribulação. Primeira razão, porque Laodiceia é a igreja duvidosa. É uma igreja que durante a vida inteira viveu em dúvidas, não tomava decisões na sua vida, não perseverou em uma mensagem e na fé do evangelho. Então a gente percebe que Laodiceia, ela é uma igreja que não é nem quente e ela não é nem fria. Ela é uma igreja indecisa. Então, para o período da grande tribulação e da tribulação, só pode ficar quem ficou na dúvida. Quem ficou nas incertezas da vida. Quem não perseverou. Então a igreja em Laodiceia é uma igreja que não é nem morna, não é uma igreja nem quente nem fria, é uma igreja morna. É uma igreja que ficou na terra vivendo em cima do muro. Você conhece algum cristão assim? Que tem tempo que ele está lá em cima e tem tempo que ele está lá embaixo. E aqui eu não estou falando de provação e de luta, porque a nossa fé, ela independe de provação e ela independe de luta. Mas eu estou falando de pessoas que vivem altos e baixos. Sabe, tem dia que ela está com toda a fervorosidade, mas tem dia que ela já está vivendo, navegado, mergulhado dentro do pecado. Essa é a igreja de Laodiceia. É uma igreja duvidosa. É uma igreja que você vai até ela hoje, você encontra ela lá em cima. E você vai até ela amanhã e você encontra ela lá embaixo. É a igreja morna. Essa é a igreja, esses são os povos que ficarão para a tribulação. E aqui ele acrescenta no verso de número 16. Porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é vomitar?
Eu vou tirar você do propósito. Que propósito? O propósito do arrebatamento. Você será vomitado, você está entalado na minha garganta, você, aleluia, você nem desce e você nem sai. Então você está aqui, ó. Então eu vou vomitar você. Olha, duas linguagens que Deus usa para João. Duas linguagens. Primeira linguagem, ele compara a igreja de Laodiceia como alguém que... aquela água, sabe aquela água que você coloca ela no fogo e ela não fica nem quente e ela não fica nem fria, ela fica morna. E a outra linguagem que Deus usa, você está entalado, você nem desce de vez e você nem é colocado para fora de vez. Você está aqui como uma espinha atravessada na minha garganta. Existem pessoas que estão assim com relação ao conceito de Deus. E aí você vai perceber que ele vai vomitar para que esse povo experimente uma provação maior para tomar a decisão exata. E é por isso que no período da tribulação, não pense que muitas pessoas não serão salvas, não, que serão. Muitas pessoas serão salvas porque percebeu que viveu a vida toda na dúvida e vai ser no período da tribulação que essa pessoa vai ter que tomar a sua decisão real ao lado de Deus. Então ele vai dizer, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E no verso 17 ele diz, porque dizes sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Né? É uma igreja vaidosa, né? É uma igreja que viveu a vida toda buscando seus próprios interesses, usando até mesmo o nome de Deus para se beneficiar. Essa é a igreja que ficará no período da tribulação. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para te enriquecer, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. Eu quero encerrar esse vídeo aqui, para não ficar muito curto, explicando rapidamente sobre o versículo de número 18. Primeiro, eu aconselho que de mim você compre ouro. Lembra daquela parábola que Jesus falou? Que um homem achou um tesouro no campo, pagou o preço para ficar com o tesouro? Aqui, ó, comprar o ouro é pagar preço. A linguagem aqui é pague preço para ter esse ouro. Compre, aconselho de mim que compre ouro. Deus vende ouro literalmente falando? Não. Então essa aqui é uma linguagem, né, figurativa. Aqui ele está usando essa linguagem, essa metáfora, para dizer, pague o preço, se humilhe e conquiste esse ouro que é a minha salvação. Aí ele fala, aprovado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, santidade. Pague um preço pela santidade, para que te vistas e não apareça a tua nudez. E nós sabemos que a nudez na antiga aliança representa o quê? Vergonha, pecado, não é? Representa isso. E colírio para os teus olhos. Jesus disse o quê, né? Que os nossos olhos é a candeia do corpo. Se o teu corpo se o teu corpo tiver luz, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os olhos, melhor dizendo, se os teus olhos terão luz, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os teus olhos estiverem em trevas, todo o teu corpo estará em trevas. Então, a visão é algo muito importante para a igreja do arrebatamento. Por isso que ele fala que compre colírio. Ou seja, queira enxergar da maneira como eu enxergo. Sabe? Tenha a minha visão e não a visão do homem. Então, essas coisas são importantes para a igreja que vai viver no período da tribulação. É uma igreja que vai ter que pagar preço, é uma igreja que vai ter que buscar santidade e é uma igreja que vai ter que ter uma visão purificada. Usar o colírio de Deus para enxergar tudo aquilo que ela não enxergava no período do arrebatamento. Deu para entender o nosso vídeo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve e, por favor, não esqueça de ativar os sinos da notificação e, por favor, não esqueça de deixar o seu comentário. Se essa mensagem clareou o seu entendimento, fortaleceu a sua fé, você vai compartilhar esse vídeo para que possamos alcançar o maior número de pessoas no canal Reflexão Fábio Araújo. Estamos no 4º mês do nosso canal e tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito mais. Deus abençoe e não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.